Há coisas dentro do seu quarto que estão silenciosamente roubando sua paz, drenando sua energia e fechando caminhos na sua vida sem que você perceba. E o mais perigoso é que muitas pessoas convivem com isso durante anos, acreditando que o azar, a tristeza e a pobreza são apenas fases, mas não são. O ambiente onde você dorme conversa diretamente com a sua mente, com as suas emoções e com a força espiritual que cerca a sua vida. O seu quarto é o lugar onde sua alma descansa, onde seus pensamentos ficam mais vulneráveis e onde sua energia se renova. Quando esse espaço está carregado de objetos errados, memórias negativas e coisas quebradas, você começa a sentir um peso constante, um cansaço sem motivo, uma falta de motivação que cresce aos poucos até destruir sua esperança. Muita gente quer prosperar, quer viver melhor, quer ter abundância, mas continua dormindo cercada por sinais de derrota. E tudo aquilo que você aceita dentro do seu quarto acaba se tornando parte da sua vida. Se você guarda lixo emocional, a sua mente se acostuma com a bagunça. Se você mantém objetos ligados à dor, o sofrimento continua encontrando espaço para permanecer. O universo responde àquilo que você tolera. A energia da pobreza não começa apenas na falta de dinheiro. Ela começa na falta de ordem, na falta de cuidado e na permanência de coisas que já deveriam ter ido embora há muito tempo. A primeira coisa que precisa sair do seu quarto são roupas velhas, rasgadas ou que carregam lembranças ruins. Existem pessoas que mantêm peças ligadas a momentos de humilhação, tristeza ou abandono. Toda vez que você olha para aquilo, mesmo sem perceber, revive a energia daquele sofrimento. Seu cérebro guarda emoções em objetos. Uma roupa pode parecer apenas um tecido, mas ela também guarda memórias. E quando você continua cercado por lembranças pesadas, sua mente permanece presa ao passado. Prosperidade exige espaço novo. Energia boa precisa respirar. O que não serve mais precisa ir embora. A segunda coisa são objetos quebrados. Espelhos rachados, móveis danificados, relógios parados, eletrônicos sem funcionar. Isso envia uma mensagem silenciosa para sua mente: abandono, atraso, decadência. Um relógio parado simboliza estagnação. Um espelho quebrado reflete desordem emocional. Objetos destruídos fazem seu subconsciente acreditar que você merece viver no caos. Pessoas prósperas cuidam do ambiente onde vivem porque entendem que organização externa fortalece equilíbrio interno. Não é sobre luxo, é sobre dignidade energética. A terceira coisa são presentes de pessoas que fizeram mal para você. Muitas vezes alguém sai da sua vida, mas a energia dela continua dentro do seu quarto através de objetos. Há presentes carregados de inveja, manipulação, sofrimento e dor emocional. E toda vez que você olha para aquilo, existe uma conexão invisível sendo alimentada. Você não precisa guardar algo apenas porque foi caro ou porque sente culpa em se desfazer. Paz vale mais do que qualquer objeto. Seu quarto não pode ser um museu de feridas emocionais. A quarta coisa é o excesso de bagunça acumulada. Quando o ambiente está sufocado de coisas inúteis, sua mente também fica sufocada. Bagunça gera ansiedade, confusão mental e desânimo. Muitas pessoas dizem que não conseguem se concentrar, não conseguem ter disciplina ou clareza, mas dormem em um ambiente completamente carregado. O quarto deve transmitir leveza, descanso e renovação. Tudo aquilo que você acumula sem necessidade se transforma em peso invisível. E peso invisível também cansa a alma. A quinta coisa são fotos ligadas à tristeza, ao passado ou a pessoas que já destruíram sua paz. Existem imagens que parecem inocentes, mas despertam emoções negativas sempre que seus olhos passam por elas. Seu quarto precisa representar a vida que você deseja construir, não a dor que você tentou sobreviver. Quando você acorda e dorme olhando para símbolos de sofrimento, seu espírito continua conectado ao ciclo da perda. Soltar não é esquecer. Soltar é permitir que a sua vida continue. A sexta coisa é lixo emocional escondido em gavetas e caixas. Cartas antigas, objetos de relacionamentos destruídos, lembranças de traições, coisas guardadas apenas por apego. O problema não é o objeto. O problema é a energia emocional presa nele. Existem pessoas que dizem querer viver algo novo, mas continuam dormindo ao lado de lembranças de tudo aquilo que as machucou. Como a vida pode trazer novidade para alguém que continua segurando o passado com tanta força?
Prosperidade também significa libertação emocional. E a sétima coisa talvez seja a mais perigosa: pensamentos negativos alimentados diariamente dentro do seu quarto. Porque não adianta limpar o ambiente e continuar enchendo sua mente de derrota. Há pessoas que transformam o próprio quarto em um lugar de tristeza constante. Dormem reclamando, acordam reclamando, vivem repetindo que nada dá certo, que nunca terão dinheiro, que nasceram para sofrer. Palavras possuem energia. Pensamentos repetidos se tornam crenças. E crenças constroem realidades. Seu quarto escuta tudo aquilo que você fala. Sua mente absorve tudo aquilo que você repete. Você precisa entender uma coisa poderosa. Pobreza não é apenas ausência de dinheiro. Pobreza também é energia parada, desânimo constante, ambiente pesado, falta de esperança e apego à dor. Existem pessoas simples que vivem em paz e possuem abundância espiritual. E existem pessoas cercadas de bens materiais que vivem em completa miséria emocional. O ambiente onde você dorme influencia diretamente a sua vibração diária. Quando você limpa seu quarto, você também começa a limpar sua mente. Quando você remove o excesso, abre espaço para o novo entrar. Muitas mudanças na vida começam com atitudes aparentemente pequenas. Arrumar a cama, abrir a janela, jogar fora aquilo que não serve mais, organizar o ambiente, acender uma luz diferente dentro do espaço onde você descansa. Tudo isso comunica ao seu subconsciente que uma nova fase começou. Você ensina para sua própria mente que merece viver melhor. E quando sua energia muda, suas escolhas também começam a mudar. Pare de transformar seu quarto em depósito de sofrimento. Pare de guardar coisas apenas por medo de desapegar. Existem objetos que prendem ciclos, pessoas e emoções. Existem ambientes que sugam sua força sem que você perceba. E enquanto você continuar cercado por sinais de abandono, sua vida continuará refletindo esse mesmo abandono. A energia da prosperidade gosta de limpeza, movimento, leveza e intenção positiva. Ela não floresce no caos. Hoje você pode decidir mudar isso. Hoje você pode olhar ao redor e perceber que talvez o peso que sente não venha apenas da vida, mas também daquilo que você escolheu manter perto de você durante tanto tempo. Seu quarto deve ser um lugar de paz, proteção e renovação. Um lugar onde seus sonhos respiram. Um lugar onde sua mente descansa sem carregar sombras do passado. Porque quando você limpa o espaço onde dorme, algo dentro de você também começa a despertar. O lugar onde você dorme tem muito mais poder sobre a sua vida do que a maioria das pessoas imagina. O quarto não é apenas um espaço físico com paredes, móveis e objetos espalhados. Ele é o ambiente onde sua mente desacelera, onde suas emoções ficam mais expostas e onde sua energia se reorganiza depois de um dia inteiro de batalhas silenciosas. Tudo aquilo que existe nesse espaço influencia diretamente a forma como você pensa, sente e reage à vida. E quando um quarto está carregado de bagunça, objetos quebrados, coisas inúteis e energias pesadas, aos poucos a pessoa começa a sentir um cansaço estranho, uma desmotivação constante e uma sensação de que nada anda para frente. Muitas vezes a pessoa acredita que está apenas vivendo uma fase ruim, mas não percebe que o próprio ambiente está alimentando aquela negatividade diariamente. Um quarto escuro, desorganizado e cheio de excesso transmite mensagens silenciosas para o cérebro. A mente humana absorve o ambiente o tempo todo, mesmo quando você não percebe conscientemente. Quando você acorda todos os dias cercado por sinais de abandono, sujeira e desordem, seu subconsciente começa a interpretar aquilo como algo normal. E sem perceber, você começa a aceitar menos da vida. Sua energia enfraquece, sua motivação diminui, sua esperança fica pequena. Objetos quebrados dentro do quarto representam uma energia de atraso e decadência. Um espelho rachado, uma cadeira danificada, um relógio parado ou qualquer coisa sem utilidade acumulando poeira envia uma mensagem poderosa para sua mente. Algo está interrompido. Algo está parado. Existe uma energia de abandono ocupando espaço na sua vida. E o problema não é apenas o objeto em si. O problema é aquilo que ele simboliza emocionalmente. Muitas pessoas vivem cercadas por coisas destruídas porque já se acostumaram com a ideia de sobreviver em vez de viver plenamente. O ambiente revela muito sobre o estado emocional de alguém.
Quando o quarto está cheio de bagunça, a mente também fica bagunçada. Já percebeu como é difícil descansar em um lugar pesado? Como o pensamento parece cansado dentro de um ambiente sufocado? A desorganização externa gera ansiedade interna. O excesso de objetos cria sensação de peso emocional. Existem pessoas que não conseguem se concentrar, não conseguem dormir bem, não conseguem manter disciplina ou clareza mental, porque vivem cercadas de poluição visual e energética. Cada canto desorganizado consome atenção mental. Cada objeto inútil ocupa espaço emocional. E o mais perigoso é que isso vai acontecendo lentamente. A pessoa não percebe quando começa a perder energia. Ela apenas sente que está mais cansada, mais irritada, mais sem esperança. O quarto, que deveria ser um lugar de paz, se transforma em um depósito de estresse emocional. E quanto mais tempo alguém vive em um ambiente carregado, mais difícil fica recuperar motivação. O ambiente influencia hábitos. Hábitos influenciam pensamentos. Pensamentos influenciam decisões. E decisões constroem o destino de uma pessoa. Existem pessoas que desejam prosperidade, querem crescimento financeiro, querem oportunidades novas, mas continuam vivendo em ambientes que refletem derrota e abandono. Prosperidade não nasce no caos. A energia da abundância gosta de ordem, limpeza e movimento. Não significa luxo. Não significa ter móveis caros ou um quarto perfeito. Significa cuidar do espaço onde você vive como alguém que acredita que merece uma vida melhor. Quando uma pessoa começa a organizar o próprio ambiente, ela também começa a reorganizar a própria mente. Um quarto limpo transmite leveza para o cérebro. A luz entrando pela janela muda a vibração do ambiente. O ar circulando renova a sensação emocional do espaço. Uma cama arrumada envia para a mente a mensagem de disciplina e cuidado pessoal. Pequenas atitudes criam impactos profundos. O problema é que muitas pessoas ignoram essas coisas porque acreditam que mudanças importantes só acontecem através de grandes acontecimentos. Mas a verdade é que grandes transformações começam nos detalhes que ninguém vê. O ambiente também guarda memórias emocionais. Existem quartos carregados de tristeza porque dentro deles existem objetos ligados a sofrimento, abandono e dor. O cérebro associa emoções aos espaços. Se uma pessoa passou anos sofrendo emocionalmente dentro de um ambiente bagunçado e pesado, aquele espaço começa a despertar sensações negativas automaticamente. Por isso, tantas pessoas sentem angústia sem explicação dentro do próprio quarto. O corpo lembra daquilo que a mente tenta esquecer. A energia da pobreza não aparece apenas na conta bancária. Ela também aparece na falta de cuidado, na negligência consigo mesmo e na permanência de ambientes que sugam a força emocional da pessoa. Quando alguém deixa o próprio espaço abandonado, sem limpeza, sem organização e sem vida, aos poucos também começa a abandonar os próprios sonhos. Porque existe uma ligação silenciosa entre aquilo que você tolera ao seu redor e aquilo que você acredita merecer na vida. Você pode observar uma coisa interessante. Quando alguém decide mudar de vida de verdade, uma das primeiras coisas que faz é limpar o ambiente. Joga coisas fora, reorganiza móveis, abre espaço, remove excessos. Isso acontece porque o ser humano entende inconscientemente que ciclos novos precisam de espaço novo. Não existe transformação verdadeira enquanto a pessoa continua presa ao mesmo ambiente energético de sofrimento e estagnação. Até o silêncio do quarto muda quando o ambiente está limpo e leve. A mente respira melhor. O descanso se torna mais profundo. Os pensamentos ficam mais organizados. A pessoa começa a sentir vontade de produzir, de cuidar de si mesma, de buscar crescimento. Tudo porque o ambiente deixou de funcionar como um peso invisível sobre a energia emocional dela. Muitas pessoas procuram respostas complicadas para explicar por que se sentem tão sem força, mas ignoram completamente o espaço onde passam boa parte da vida. Ignoram os objetos acumulados, a desordem constante, a energia parada e o impacto emocional que tudo isso causa diariamente. O quarto onde você dorme é um reflexo silencioso do que está acontecendo dentro da sua mente. E quando você transforma o ambiente ao seu redor, algo dentro de você também começa a despertar lentamente. Existem objetos que parecem pequenos e sem importância, mas carregam um peso emocional capaz de prender uma pessoa ao sofrimento durante anos.
Muitas vezes, sem perceber, alguém transforma o próprio quarto em um espaço cheio de memórias dolorosas, energias antigas e lembranças que impedem a vida de seguir em frente. E o mais estranho é que essas coisas permanecem ali em silêncio, ocupando espaço físico e emocional, enquanto a pessoa continua se perguntando por que sente tristeza, desânimo ou sensação de estagnação. O ambiente onde você dorme guarda energia. Tudo aquilo que você mantém perto de si cria conexões emocionais invisíveis. Roupas velhas são um exemplo disso. Há pessoas que guardam peças rasgadas, manchadas ou ligadas a momentos difíceis porque acreditam que um dia ainda vão precisar delas. Mas muitas vezes, o que está escondido por trás desse hábito é medo, apego ou dificuldade de aceitar mudanças. Uma roupa usada em uma fase de dor continua carregando emocionalmente aquele período da vida. Toda vez que seus olhos encontram aquele objeto, mesmo inconscientemente, sua mente relembra sentimentos antigos. O cérebro associa emoções aos objetos. E quando você vive cercado por lembranças negativas, sua energia continua conectada ao passado. Existem roupas que representam humilhação, abandono, rejeição ou momentos em que a pessoa se sentiu destruída emocionalmente. Algumas pessoas guardam peças de relacionamentos que terminaram em sofrimento. Outras mantêm roupas de épocas em que estavam profundamente tristes ou perdidas. Parece apenas tecido, mas não é apenas isso. Objetos absorvem significado emocional. E enquanto você continua segurando essas lembranças, parte da sua mente permanece presa ao que já deveria ter acabado há muito tempo. O mesmo acontece com presentes vindos de pessoas tóxicas. Muita gente mantém dentro do quarto objetos dados por alguém que causou sofrimento, manipulação, inveja ou dor emocional. Às vezes a pessoa olha para aquilo e sente um desconforto estranho, mas continua guardando por culpa, apego ou pelo valor material do objeto. Só que paz emocional vale mais do que qualquer presente caro. Um objeto carregado de memórias negativas pode se tornar uma âncora emocional silenciosa. Toda vez que você vê aquilo, revive sensações antigas sem perceber. Há pessoas que já tiraram alguém da própria vida, mas continuam mantendo a energia daquela pessoa dentro do quarto através de fotos, cartas, perfumes, roupas ou presentes antigos. O corpo até tenta seguir em frente, mas a mente continua presa porque existe uma ligação emocional sendo alimentada diariamente. E quanto mais tempo isso permanece, mais difícil fica abrir espaço para novas experiências, novas pessoas e novas energias positivas. As fotos também possuem um impacto muito forte sobre a mente. Uma imagem não é apenas um registro visual. Ela desperta emoções instantaneamente. Quando alguém mantém fotos ligadas a momentos de sofrimento, traições, perdas ou pessoas que destruíram sua paz, o cérebro revive automaticamente parte daquela dor. E o pior é que isso acontece várias vezes ao dia sem que a pessoa perceba conscientemente. O ambiente começa a funcionar como um gatilho emocional constante. Existem pessoas que dormem olhando para símbolos do próprio sofrimento. Fotos de relacionamentos fracassados, lembranças de pessoas ausentes, imagens que despertam tristeza e saudade. Como a mente pode descansar em paz cercada por emoções negativas? O quarto deveria representar segurança, renovação e esperança, mas muitas vezes ele se transforma em um museu silencioso de feridas emocionais. Outro problema é o acúmulo de lembranças guardadas em caixas, gavetas e cantos esquecidos. Cartas antigas, objetos de relacionamentos destruídos, lembranças de traições ou coisas guardadas apenas por apego emocional. O curioso é que muitas pessoas nem usam mais aquilo, nem olham frequentemente, mas sentem dificuldade enorme de jogar fora. Isso acontece porque o apego não está no objeto, está na emoção ligada a ele. E enquanto alguém continua segurando emocionalmente o passado, a vida nova encontra dificuldade para entrar. Muitas pessoas dizem que querem mudança, querem felicidade, querem viver algo diferente, mas continuam dormindo ao lado das próprias dores antigas. Continuam alimentando memórias que enfraquecem a mente e bloqueiam emocionalmente o coração. Prosperidade emocional exige espaço. Renovação exige coragem para desapegar. O novo não consegue florescer em um ambiente sufocado pelo passado. O apego excessivo também revela medo.
Medo de esquecer, medo de seguir em frente, medo de aceitar que certos ciclos acabaram. Só que guardar sofrimento não traz de volta aquilo que foi perdido. Pelo contrário, apenas prolonga a dor silenciosamente. Existem pessoas que carregam anos de tristeza dentro do quarto através de objetos aparentemente inocentes e, sem perceber, vivem emocionalmente cansadas porque o ambiente continua drenando energia todos os dias. Quando alguém começa a limpar essas coisas, algo muito profundo acontece internamente. Parece que o ar muda. O ambiente fica mais leve. A mente respira melhor. Isso acontece porque remover objetos ligados à dor também simboliza a libertação emocional. É uma forma silenciosa de dizer para si mesmo: eu não quero mais viver preso ao que me machucou. Cada objeto removido representa espaço aberto para novas emoções, novas experiências e novos caminhos. A vida precisa de movimento. Energia parada se transforma em peso emocional. E quanto mais uma pessoa acumula lembranças negativas, mais difícil fica sentir motivação, esperança e alegria verdadeira. Às vezes, o problema não está apenas no mundo lá fora, está dentro do quarto, escondido em gavetas, prateleiras e objetos que continuam alimentando emoções antigas diariamente. Seu ambiente influencia diretamente seu estado emocional. Aquilo que você vê antes de dormir e depois de acordar conversa com sua mente constantemente. Por isso é tão importante transformar o quarto em um lugar de paz e não em um espaço carregado de tristeza. Tudo aquilo que permanece ao seu redor deve fortalecer sua energia, não enfraquecê-la. Porque quando você aprende a desapegar do que machuca, começa lentamente a recuperar partes de si mesmo que estavam presas ao passado por tempo demais. No final das contas, a verdadeira transformação começa quando você entende que não é apenas o seu quarto que precisa mudar, mas também a energia que você aceita manter dentro da sua vida. Muitas pessoas passam anos tentando encontrar sorte, prosperidade e paz, sem perceber que continuam dormindo cercadas por sinais de sofrimento, apego e abandono. O ambiente onde você descansa influencia seus pensamentos, suas emoções e até a forma como você enxerga o próprio futuro. Cada objeto quebrado, cada lembrança dolorosa e cada excesso acumulado ocupa um espaço que poderia estar sendo preenchido por leveza, esperança e renovação. Quando você decide limpar o seu quarto, jogar fora aquilo que não serve mais e remover energias negativas do seu espaço, algo poderoso acontece dentro de você. Sua mente começa a respirar melhor. Seu coração se sente mais leve. Sua energia muda. E quando a energia muda, suas atitudes também mudam. Você passa a enxergar oportunidades com mais clareza, sente mais motivação para cuidar de si mesmo e começa a acreditar novamente que merece uma vida melhor. Prosperidade não nasce apenas do dinheiro. Ela nasce da paz interior, da organização emocional e da coragem de deixar para trás tudo aquilo que bloqueia sua evolução. Nunca subestime o poder de um ambiente limpo, organizado e cheio de boas energias. O seu quarto deve ser um lugar de descanso, proteção e renovação, não um depósito de tristeza e memórias que machucam. Tudo aquilo que pesa sua alma precisa sair, porque ciclos novos só conseguem entrar quando existe espaço para eles florescerem. Hoje pode ser o dia em que você finalmente abre a janela, deixa a luz entrar e começa a transformar não apenas o seu quarto, mas toda a sua vida. Quando você limpa o espaço ao seu redor, o universo começa a abrir caminhos dentro de você.